existe, por assim dizer, uma forma de diferença no natural do livro, digamos assim, Sangue do Imortal, no caso, com o livro de poesia. O livro de poesia, no caso, ele tem uma estrutura, ele é construído, as intenções, os motivos e a forma de escrever ele é diferente do que acontece no Sangue Imortal. O Sangue Imortal, ou grande parte das histórias, digamos assim, ficcionais, do mundo ficcional de Gurlo, que é o local onde passam as histórias que eu escrevo, ele tem um estilo, uma fórmula, uma maneira, no caso, que é uma construção por meio da linguagem, por meio dos temas e das questões ali apresentadas e debatidas, que acontece de ser algo que emula um mundo antigo. Ela faz com que pareça um mundo antigo. Então, evidentemente, tem todo um tipo de cuidado que é diferente. Então, por exemplo, todos os livros que tem do mundo ficcional de lá, eles têm algum autor, têm algum contexto que ele escreveu o livro, um tipo de ação por meio de política ou algo da tradição de memória. Então, tem um certo cuidado a dar essa, por assim dizer, característica de realidade. E a linguagem do próprio texto, ela é escrita, digamos da maneira assim, como se fosse algo antigo mesmo. Uma linguagem antiga. Uma linguagem como a da Bíblia e tudo mais. Já o livro de poesia, voltando, o livro de ficção histórica, ele como é muito baseado em coisas de verdade, todas as questões de detalhe, de explicação, de pormenores, por assim dizer, elas dão uma realidade maior. Então, se você vai entendendo os pormenores, as questões filosóficas, isso e aquilo, isso vai parecendo verdade. Porque nós, seres humanos, reconhecemos a verdade por ela ser muito completa, ou seja, ela é muito detalhada, é muito rica, por assim dizer. Ela parece uma história que realmente aconteceu por causa desse tipo de coisa, que ela é cheia de detalhes, ela é toda entroncada e ela é implicada em muitas questões, digamos assim, de natureza moral, psicológica e até religiosa, no caso. Grande parte dos textos antigos do passado, eles são construídos dessa maneira. Seja Gilgamesh, com Enkidu, seja Moisés, seja Gilf com o Odin, seja tantos outros livros, no caso, antigos e de nossos ancestrais, que eles vão falar de algo mais ou menos assim. Eles vão trazer muitos temas e muitas camadas dentro de um texto. Já a linguagem, por assim dizer, da poesia, ela é diferente. Ela é uma coisa mais passional. Ela é algo que você lê e você entende. E ela precisa ser sentida. Então não é algo que precisa ter tantos pormenores, por assim dizer. E, diferente de algo que pareça dar realidade, as coisas podem ser metafóricas, simbólicas e até mesmo alegóricas. Então, no livro Orações, Cânticos e Lamentos, no caso, o livro ele foi escrito com um eu lírico e aos modos mais ou menos dos árabes, dos islâmicos, por assim dizer. Na poesia árabe existem dois entes que são muito falados. É falado muito em relação a Deus, a Allah no caso, e a mulher amada. A poesia se diversa mais ou menos isso. Existe, exato, questões ligadas à guerra, a questões de lamentações e tudo mais, mas a maior parte da poesia que as pessoas têm muito, por assim dizer, um afeto, uma apreciação grande com relação a isso, a esse tipo de poesia, são essas duas coisas, a Allah, a Deus, e a mulher amada.
que os poemas, os poetas árabes, eles se versam. Então acaba acontecendo que o texto, ele é neste sentido, nestes moldes, mas diferente de de um texto que seria, por assim dizer, algo mais simplório, ou simplesmente falar, isso, aquilo, assim, assado, utilizar símbolos, divindades, constelações e até mesmo plantas, no caso, com todas essas coisas sendo envolvidas de símbolos como um significado intrincado, ou seja, interior do texto, abrange maior significado do que simplesmente escrever por escrever. Falar, no dia tal, assim assado, entendeu? Então existe toda uma questão de construção da literatura, do texto, da forma como tudo é criado, que com estes símbolos míticos, esses símbolos religiosos, pagãos e simbólicos, o texto ele ganha um patamar, uma característica de algo abstrato, de algo simbólico, e que é diferente de uma coisa banal, uma coisa comum. As pessoas podem ler e vão falar de Ostara, falar de Enut, a deusa egípcia, e vão ter coisas, falar de constelações, por exemplo. 3 constelações que eu cito muito nesse texto são as Pleiades, o que seria chamado de Cinturão de Órion, e a Ursa Maior. Todos esses elementos, eles se introjetam no texto e o embelezam, dando tanto um sentido de algo que é intrincado na natureza, no caso, e algo simbólico. Então a poesia é mais ou menos esse tipo. É diferente de um texto religioso ou um texto que tenta ter um caráter histórico, porque ele é metafórico, é simbólico, é do campo da imaginação, é do campo do pensamento, é do campo da ideia. Então acaba acontecendo que é diferente, que é algo que cresce, não só algo comum do dia a dia, sei lá, que você faz. Entende? Então é mais ou menos isso. Este é o ponto, este é a grande questão do texto. E ele se versa, como eu disse, nos 2 pontos. A Deus e a mulher amada, no texto, como na poesia árabe, que existe uma beleza, uma riqueza muito grande nisso, que eu evidentemente eu não procurei, sei lá, escrever do modo como Khalil Gibran ou Rumi, ou mesmo, por assim dizer, né, embora seja um pouco diferente, mas Tum Tagore e tal. Então acaba acontecendo esse tipo. Entende? Então o texto de poesia, ele é construído desse jeito. Ele é construído de um jeito que é simbólico, ele é metafórico e ele vai para o campo do mítico. E não do algo que vem do mítico para algo que é histórico, real, físico. É algo que é para algo transcendente, imaginário, abstrato. Acho que eu me fiz entendido aqui.